Olá, eu sou Isabela Takaki e seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Hoje vamos explorar a trajetória de um dos maiores nomes da economia brasileira. Ele é conhecido por ter liderado o Banco Central do Brasil em um período crucial para o país. Estamos falando de Henrique Meirelles. Como um estudante de engenharia civil se tornou um dos economistas mais importantes do Brasil? Como chegou à presidência de um grande banco americano? Vamos acompanhar a trajetória de Henrique Meirelles sob uma diferente visão. Muito obrigada pela sua participação e presença aqui no nosso estúdio. É uma satisfação enorme estarmos aqui tendo essa oportunidade de conversar, discutir um pouco o Brasil, discutir um pouco as perspectivas, o que está acontecendo, e isto, de fato, é fundamental neste momento. A discussão é fundamental, não só para um posicionamento em relação ao país, mas cada um tem que tomar suas posições também na vida pessoal, no mercado, nas suas empresas, nos seus fundos, etc. Então, é, de fato, muito importante. Nascido em Anápolis em 31 de agosto de 1945, Henrique de Campos Meirelles foi criado em uma família de políticos. Seu avô foi prefeito de Anápolis 3 vezes. Seu pai ocupou cargos na Secretaria do Estado de Goiás e teve um tio que foi governador do Estado de Goiás. Quem é Henrique Meirelles? Sua trajetória até hoje? Como é que foi Henrique Meirelles na infância? Já tinha alguma habilidade ali para a economia? Olha, desde criança eu tinha muito interesse pela economia, pelo que estava acontecendo no país, pela política, etc. E eu tive uma experiência muito interessante porque eu tive um tio que foi governador e ele tinha muitos diálogos e ele achava muito interessante o meu interesse e a minha participação. Então ele me chamava para participar das reuniões importantes em que se discutia temas relevantes, não só de economia, como de política, candidatos a presidente da República, etc. Meirelles é formado em engenharia civil com MBA em administração. Mas como teria começado o interesse por assuntos econômicos? E foi, inclusive, interessante como eu decidi entrar na administração. Porque eu entrei lá, estava concluindo o curso de mestrado em economia e, de repente, eu passei na frente de uma classe que tinha lá um professor em pé, batendo papo com uma série de alunos numa roda, sentados numa roda. Os alunos sentados e o professor em pé. Eu achei aquilo um negócio meio interessante. Estava chegando, por acaso, o diretor do programa. Chamava-se Moisés Swirsky. Eu disse, Moisés, me diga uma coisa. O que está acontecendo aí no meio do horário de aula? O professor batendo papo aí com os alunos. Ele falou, não, Henrique, é que ele é egresso da Universidade de Harvard, da Harvard Business School, e ele está aplicando aqui a metodologia de caso, o case study, que é exatamente uma discussão, etc. Eu falei, eu posso entrar? Ele falou, claro. Eu entrei, me interessei pelo assunto, gostei, e a partir daí, terminado o curso de mestrado em administração, eu já entrei imediatamente na administração e depois defendi tese em administração. Sua carreira teve início em 1974 no Bank Boston, onde trabalhou por 28 anos, atuando não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Como é que foi a primeira oportunidade para entrar ali na companhia? Olha, este cidadão, que era o professor que estava em pé e que estava lá usando o case study para ensinar os seus alunos, ele trabalhava, era diretor também do Bank Boston. E ele gostou muito da minha participação, etc., do meu ativo. E, com isso, ele me convidou para ir ao Bank Boston. Eu fui. Eu tinha vários convites. Tinha convite do BNDES, eu tinha convite de uma grande empresa de varejo nacional, tinha de uma outra empresa, mas o Bank Boston, quando eu entrei no banco, eu me senti bem. É algo que
conversando com as pessoas, etc., eu me senti que era um lugar organizado, calmo, porque tudo que é organizado é calmo. Tem muito frisson, tem algumas questões. Foi o primeiro brasileiro a ocupar a liderança de um banco internacional no Brasil. O convite veio de uma forma inesperada. Até que um dia, em casa, toco o telefone, num sábado de manhã. Era exatamente este americano, que era diretor do banco. Ele falou: "Ô, Henrique, gostaria de conversar com você, você pode vir aqui?" Ele estava morando em São Paulo já. E eu estou na casa aqui de uma amiga, etc. Isso, o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 27, porque eu tinha feito mestrado, tinha feito depois em economia, tinha feito curso de engenharia, depois mestrado em economia, depois administração, etc. Então eu tinha estudado bastante. Ele me disse: "Henrique, tem aqui uma oportunidade muito boa de você assumir o cargo de diretor superintendente da companhia o mais rápido possível." Eu digo: "Olha, pelo que eu entendo, isso é em São Paulo." Ele falou: "Sim." Eu tinha morado muitos anos em São Paulo, tinha saído de São Paulo. Eu digo: "Olha, quanto tempo eu tenho para decidir?" Ele me disse: "Agora." Foi assim. Aí eu disse: "Tudo bem, vou aceitar." Isso era no sábado de manhã. Ele disse: "Quando é que você pode começar lá?" Eu digo: "Segunda-feira de manhã." Ele falou: "Mas não, eu estou falando de começar já, definitivamente, período integral em São Paulo, etc." Eu digo: "Segunda-feira de manhã." No domingo eu vim para São Paulo, depois mandaram minhas coisas, etc. E me estabeleci em São Paulo e comecei aí a trabalhar, e aí sim, foi quando eu assumi a companhia e ela começou a deslanchar. Meirelles comandou o Banco Central Brasileiro entre janeiro de 2003 a novembro de 2010, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sua gestão foi marcada por políticas monetárias que contribuíram para a estabilidade econômica do país. Na sua visão, qual que foi a decisão mais difícil que teve que tomar nesse período enquanto autoridade monetária? Olha, houve várias decisões difíceis, não é? Assumimos, a inflação estava muito elevada e tivemos que tomar atitudes duras aí de política monetária, etc. Haja vista as controvérsias que sempre gera subida de taxa de juros pelo Banco Central, etc. E assumimos. Mas o momento decisivo foi quando houve a crise americana do subprime em 2007. Aí realmente foi um momento crítico, porque todos os bancos americanos tiveram problema, europeus também, e isso fez com que eles cortassem as linhas de crédito para o Brasil. Isso representava cerca de 30% do total do crédito no Brasil, que é as linhas internacionais, de financiamento de importação, 63, 4131, etc., financiamento externo, financiamento de exportação, tudo isso. Então, isso gerou aí uma crise muito grande. Eu anunciei que nós iríamos usar reservas, porque felizmente nós tínhamos acumulado reservas no Banco Central depois de muito tempo, e tínhamos reservas. Eu falei: olha, nós vamos substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito a financiamento ao Brasil durante um ano. E isso acalmou bastante a situação. Mas ainda tinha um problema muito grande nos derivativos, porque isso levou a uma subida do preço do dólar. E então, muitas companhias tinham vendido o dólar acreditando que o dólar ia cair, que estava tudo uma maravilha, etc. Não previram, evidentemente, essa crise americana. E com isto, nós tivemos uma crise, as companhias começaram a quebrar. Grandes companhias que tinham apostado nos derivativos, que ficaram conhecidos depois como derivativos tóxicos.
Eu resolvi tomar uma atitude, nós tínhamos bastante reserva. Eu convoquei uma entrevista coletiva do Banco Central de manhã. E uma coisa que o Banco Central faz, e faz até hoje, é vender no mercado futuro dólar sintético para entrega futura. Normalmente, então, às vezes, o Banco Central vai vender 500 milhões de dólares. Foi feito muito leilão, né, nessa época. Mais ou menos nessa faixa, 500 milhões de dólares, 400 milhões de dólares, um pouco mais, um volume enorme, momentos muito difíceis, quando chegar a 1 bilhão, etc. Eu anunciei, diz, olha, nós vamos vender dólares no mercado futuro, hoje. Eles disseram, mas quanto? Eu falei, quanto for necessário para eliminar esse problema. Eles perguntaram, mas não tem limite? Eu digo, sim. Vou vender até 50 bilhões de dólares. Eu sabia... Isso na coletiva ou internamente? Na coletiva. Na coletiva. Era importante comunicar isso ao mercado. Que o mercado tá essa informação que era vital. Então, eu sabia que o total do problema, do buraco das empresas brasileiras, era cerca de 40 bilhões de dólares. Porque eu tinha ido aos principais bancos centrais do mundo, Federal Reserve, no caso, em New York, que o presidente era meu amigo, o Bundesbank, que era o Banco Central da Alemanha, o presidente também era meu amigo, etc. E eu pude lá dimensionar, através de uma concessão que eles me fizeram de permitir que os bancos abrissem essa informação para mim. Então eu sabia que o total do problema era 40 bilhões de dólares. Eu sabia, portanto, que com 50 bilhões de dólares ia resolver o problema, como de fato aconteceu. Em 2008, o mundo viu uma das piores crises financeiras das últimas décadas. Sua atuação na condução da crise gerou elogios até de autoridades monetárias de outros países. E quando eu cheguei na reunião dos bancos centrais na Basileia, que é uma reunião que ocorre a cada 2 meses, eram 34 presidentes do Banco Central na época, eu cheguei lá e estava entrando o presidente do Banco Central de Israel na época, me falou, Henrique, espera um pouquinho. Ele estava entrando também. Espera um pouquinho, deixa o pessoal sentar e tal. Tá bom. Fui, ele já tinha ido também, e os 33 presidentes do Banco Central, quando eu entrei na sala, era um jantar de encerramento da reunião. Eles se levantaram e me aplaudiram de pé. Foi um exemplo para eles, bancos centrais europeus, americanos, etc., que disseram isso, de como enfrentar e sair da crise. E foi muito importante para o Brasil naquela oportunidade. O embate entre o presidente do Banco Central e o chefe do Executivo para a condução da política monetária sempre existe, mas em 2005 a alta dos juros promovida por Meirelles não agradou Luiz Inácio Lula da Silva. Lula cobrou Meirelles pela alta da Selic. Foi então que a mídia noticiou que o presidente Lula teria demitido Meirelles. Nós notamos que nós precisaríamos subir a taxa de juros, porque a economia estava super acelerada. E, de fato, bateu a crise no segundo semestre de 2008 e felizmente, nós tínhamos recursos e etc. Nesse momento, eu falei, o presidente vai ficar muito aborrecido com esse negócio. Eu procurei e falei, presidente, olha, o Brasil vai bem, a inflação teve na meta o ano passado, o Brasil cresceu muito, tinha crescido mais de 5%, etc. Eu acho um bom momento para eu sair. Eu saí no momento em que está indo muito bem, é um bom momento para o senhor que eu saia. Tá bom. Ele me disse, ô Meirelles, mas você nunca me convidou para jantar na sua casa. Eu disse, por causa disso, não, presidente, podemos programar essa semana, que dia que o senhor quer? Marcamos amanhã. Saí e tal, cheguei em casa, perguntaram,
O que quer dizer isso? Eu digo, é despedida. Ele veio aqui para despedir. Ele não, de fato, entendeu que isso significa. Muito rápido, ele entendeu que eu pretendo subir a taxa de juros e tal, e ele resolveu, portanto, se despedir. Tá bom. Chegou no dia. Estava marcado para as 8h30. 8h30, nada do presidente. 9 horas, nada do presidente. 9h30, nada do presidente. Então, liguei lá para o secretário dele. Falei, escuta, cadê o presidente? Ele marcou aqui às 8h30, não chegou. Falou, não sei, Meirelles. Ele está trancado com a dona Marisa lá na ala íntima no Palácio da Alvorada e não atende ninguém. E não sai também, não. Eu cheguei em casa e falei, pode dizer. Então eu pedi a ele, falei, tira a segurança da presidência e tal. Cheguei a conversar, perguntaram, mas o que isso significa? Eu disse, mudou de ideia, desistiu. Aí, passado uma semana, fui conversar com ele, falei, presidente, aquela ideia que é o momento para eu sair do Banco Central. Ele falou, Meirelles, nunca mais falar nisso, nunca mais falar nisso. Tá bom, tudo bem. Continuei fazendo o meu trabalho e tudo deu certo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem criticado o presidente do Banco Central atual, Roberto Campos Neto, pelas decisões das últimas taxas de juros. Segundo o petista, Campos Neto não atende os interesses políticos do país. Há um embate ali, na verdade mais ataques ali, principalmente do presidente Lula em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em baixar a taxa básica de juros da economia brasileira. No que o Banco Central deve se ancorar para essa desaceleração da inflação? Olha, o Banco Central, quando a inflação sobe, ele tem que analisar as razões disso. Normalmente, é quando a demanda por bens e serviços e etc. supera a oferta, a capacidade. Então, isso gera um desequilíbrio, os preços sobem, evidentemente, e isso gera inflação. O Banco Central tem que, portanto, controlar essa demanda através da taxa de juros. Agora, político nenhum gosta disso, porque o Banco Central tem que agir olhando à frente. E o político, normalmente, ele olha agora. Então, ele está preocupado com a popularidade da pesquisa dessa semana. E, evidentemente, então, há essa tensão com o Banco Central, que é normal em todos os países do mundo. No Brasil, adquiriu controles, contornos, melhor dizendo, mais ruidosos e etc., de políticos, para ver se o Banco Central baixava a taxa de juros. Mas eu acho que é bom para o governo, independentemente de entenderem ou não isso, é bom para o governo e para o país que, de fato, o Banco Central tome as medidas adequadas e controle a inflação. Como que o senhor vê a importância dessa autonomia no Brasil? O senhor vê algum tipo de risco agora com a saída de Campos Neto? Não, eu acho que a autonomia do Banco Central é importante. No caso, ele já tem a independência para a tomada de decisões de política monetária, fixação da taxa de juros, etc. Agora, a autonomia financeira é independente, porque senão, quando há situações de, por exemplo, agora, onde o governo está direcionando recursos fiscais para projetos de investimento, em área social, etc., e o Banco Central acaba ficando um pouco exprimido aí. E está perdendo muitos profissionais de grande qualidade. Então, o Banco Central precisa ter autonomia nisso, como uma empresa pública, de maneira que ele possa preservar os seus quadros e, em última análise, exercer a sua independência. Durante o mandato do presidente Michel Temer, Henrique Meirelles foi ministro da Fazenda em um período em que a economia brasileira passou por diversas transformações para encarar o desafio da recessão. Como ministro da Fazenda, o senhor esteve à frente ali de importantes reformas econômicas, né? Qual reforma o senhor considera mais impactante e por quê? Naquele momento, o mais importante era que o Brasil estava em recessão. Foi a maior recessão da história do país, quando eu assumi. E estava com um déficit muito grande. O governo anterior tinha gastado muito e gastado muito mais do que estava arrecadando.
Então, o momento mais importante foi quando nós propusemos ao Congresso, que aprovou, um teto de gastos, bloqueando o aumento das despesas públicas até o limite do volume do ano anterior, corrigido pela inflação. Em 2022, o então ministro da Economia, Paulo Guedes, fez críticas a Henrique Meirelles, dizendo que o teto de gastos criado por ele foi mal construído. O julgamento de Guedes foi feito na época do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, em que Meirelles era aliado de Lula. O ministro mostrou apoio na campanha do presidente Lula. Por que esse apoio era contra as políticas de Paulo Guedes? Não, acho que não. Acho que o Paulo Guedes estava na linha correta. Ele tinha dificuldade de implementação pelas dificuldades do governo na oportunidade. Não? E como eu tinha tido uma experiência muito boa no primeiro mandato com o presidente Lula e depois no segundo, como eu já descrevi aqui, então eu resolvi, por causa disso, e disse isso lá na apresentação, disse isso a ele, em público, que eu estava apoiando dentro da expectativa que ele fosse repetir aquela linha que ele tinha seguido no primeiro e no segundo mandato. Infelizmente, por conta de tudo isso que está acontecendo, a opção dele foi seguir uma linha de mais despesas, etc., principalmente agora, agudizado por esse problema de perda de popularidade, etc. Mas foi essa a razão fundamental. Após concorrer à presidência da República em 2022 e não alcançar votos suficientes, Meirelles apoiou Lula no segundo turno. Um pouco mais de um ano do terceiro mandato do petista, sob a gestão econômica de Fernando Haddad, muitos economistas de maioria com viés liberal que apoiaram o presidente Lula publicamente através de uma carta, não estão satisfeitos com a condução da política econômica. Qual a sua avaliação do governo hoje da condução de política econômica? Eu acho que é regular. É um equilíbrio está sendo mantido aí, etc. De um lado, a ala radical querendo fazer essas intervenções, querendo que o Banco Central corte a taxa de juros, etc. Mas o Banco Central mantendo firme, o ministro Haddad equilibrando-se entre as posições. Eu acho que o país vai estar crescendo dentro do potencial e a avaliação, digamos, agora não é brilhante, não está crescendo espetacularmente, mas também não está em recessão. Você arrepende o apoio a Lula ao ver como está sendo o decorrer da economia brasileira? Olha, hoje, de fato, a situação é média. Eu acho que é muito importante que o próprio Lula mude um pouco a sua orientação, etc., controle esses gastos, etc., inclusive para o país chegar bem, e isso seria bom para ele próprio, para a eleição de 26. Voltando a falar em relação à comparação que tem feito com o governo Dilma, por conta de muitas interferências, né, que tiveram ali no governo Dilma, agora a gente vê uma possível interferência na Petrobras, né? Como é que o senhor enxerga? Realmente pode ser um perigo? Olha, a Petrobras é uma grande companhia e ela tem controle do governo, o governo é o maior acionista, mas ela tem ações no mercado, milhares de acionistas. E, portanto, é uma companhia que existe uma responsabilidade aí com o país, com os acionistas, de ser gerenciada profissionalmente, né? Com a distribuição de dividendos, de acordo com as normas da empresa, e tudo aquilo. Então, a interferência política, num caso desse, sempre é negativa. Então, de fato, é algo negativo essa discussão toda e essa interferência política. Eu espero que isso acabe sendo, digamos, com o tempo, seja arrefecido e a companhia possa ser continuar, como já foi, administrada profissionalmente. Ainda sobre sua gestão à frente da economia brasileira, a necessidade de uma reforma previdenciária no Brasil era amplamente reconhecida como uma prioridade para garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo e estabilizar a economia do país. A reforma, né,
da Previdência foi um dos pontos altos, né, de sua passagem ali pelo Ministério da Fazenda. Como o senhor enxerga os efeitos dessa reforma no longo prazo para o Brasil? Foi crucial, porque se não tivesse feito a reforma da Previdência hoje estaria ocupando mais do que a arrecadação da União. Estaria sendo gasto mais. Nós estaríamos num déficit e numa crise econômica gravíssima. Então, a reforma da Previdência foi fundamental. Eu acho, inclusive, que está na hora de fazer uma atualização dessa reforma da Previdência. Por quê? Porque ela nunca é definitiva. Com a evolução da medicina, com a evolução do país, com a evolução da alimentação e etc., a expectativa de vida da população vai aumentando em geral. E isso significa que, com a aposentadoria num determinado momento, você tem sempre, cada vez mais, as despesas crescendo, porque as pessoas vão vivendo mais. Então, o tempo da aposentadoria tem que ser equacionado para isso. Exatamente. O senhor acredita, então, uma nova reforma da Previdência agora? Não agora, mas eu acho que em algum momento ela será necessária. Em breve, né? É exatamente isso, né? Esse modelo não vai se sustentar com tantas pessoas se aposentando e a taxa de natalidade cada vez menor. Exatamente. Né? Não existe reforma da Previdência definitiva. Ela é fundamental. Para o Brasil foi fundamental, senão o país tinha quebrado. Agora, num certo momento, tem que ser atualizado. Agora, o maior erro. Tem algum erro que o senhor gostaria de comentar, que gostaria de ter feito diferente em sua gestão? Olha, isso aí é uma coisa que sempre se pode questionar, né? Porque o Banco Central, ele opera por projeções. Faz uma projeção de inflação e toma uma decisão de taxa de juros. E depois, sempre se pode dizer, bom, mas poderia ter acontecido diferente, etc. Não houve um erro assim grave que gerasse uma crise, alguma coisa desse tipo, ou uma explosão inflacionária, nada disso. Mas sempre nos preocupávamos muito de atuar dentro da melhor suposição possível. O Planalto ainda é um objetivo? É um sonho? Não. Não. Acho que foi uma experiência boa e eu, na época, achei que deveria levar minha mensagem ao país. Levei, funcionou, tanto que esse conceito de controle de despesas permaneceu. Agora tivemos, inclusive, um arcabouço fiscal, essa discussão toda. Eu acho que eu cumpri minha finalidade e está tudo bem. Para encerrar, eu queria que o ministro dissesse qual o legado que o senhor deixa até hoje para o nosso país. Olha, eu acredito que o trabalho feito no Banco Central, o trabalho feito no Ministério da Fazenda e depois mesmo aqui em São Paulo, mostram exatamente isso, né? Que controle de despesas, agora, por exemplo, está se falando em outra coisa que fizemos, inclusive aqui em São Paulo, com resultado espetacular aqui, que foi a reforma administrativa, tudo isso, controle da inflação, etc. Eu acho que é uma linha que funcionou, que funciona em todos os países, etc. Em resumo, uma conduta técnica, profissional e objetiva. Esse é o legado. Obrigada, ministro, pela participação e pela presença. Muito obrigado a você pelo convite e pela discussão muito interessante. E essa foi a visão de um dos maiores economistas do país, Henrique Meirelles. A gente se vê no próximo programa com outro convidado, uma outra visão. Até lá!